fiel. Senhor, em nome do Senhor Jesus, aqui está a tua filha, a tua serva, Pai. A qual, em nome do Senhor Jesus, vai estar ministrando a tua palavra. Usa a tua filha com bondade, com graça, com misericórdia, com retidão. Fazendo a tua vontade, o teu querer no coração da tua serva e para a tua igreja que precisa do teu alimento, do teu pão eficaz. É assim que nós choramos e te agradecemos pela vida da tua filha, que vai ser canal de bênção sobre este lugar. E é assim que a igreja ora e diz: amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu estou louvando. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Louvado e exaltado seja o teu nome, Jesus. Ouvi você falando em desistir, que não tem forças para prosseguir, e a jornada é difícil demais, e que não é capaz de conseguir. Mas saiba, filho, que eu sou o seu dono, te escolhi e te capacitei, a tua oração subiu ao trono, e pra agir eu já me levantei. A tua aprovação pra mim é nada. Neste deserto tenho provisão. Estou entrando agora no processo. Então acalma o teu coração. Deixa eu cuidar dos detalhes pra ti. Porque descansa que eu vou agir. Na ansiedade, filho meu, não opere. Vou te ajudar, pois eu posso, eu quero. Apenas me adore e o resto eu faço. Faça a minha obra e eu te faço um lado. Estou no controle da situação. Acalma e descansa o teu coração. Acalma e descansa. Acalma e descansa. Estou no controle da situação. Acalma e descansa o teu coração. Tu tem provisão, se acalma e descansa o teu coração, acalma e descansa. Aleluia, glória a Deus. Tua aprovação pra mim é nada. Nesse deserto tenho provisão. Estou entrando agora no processo. Então acalma o teu coração. Deixa eu cuidar dos detalhes pra ti. Confia e descansa que eu vou agir. Na ansiedade, filho meu, não opero. Vou te ajudar, pois eu posso e eu quero. Apenas me adore e o resto eu faço. Faça a minha obra que eu te faço lá. Estou no controle
Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel 17. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. 1 Samuel 17. Glória a Jesus. Amém, igreja? Amém. Só o versículo 11. Aleluia. Ele diz assim: ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Amém. Glória a Jesus. Vamos estar orando por esta palavra. Amado Pai Santo, Pai querido, aqui está a Tua palavra, Senhor, qual o Senhor colocou em meu coração. Que o Senhor venha, meu Deus, derramar sobre a minha vida graça, misericórdia, Pai, para que eu possa passar para a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. É assim que eu oro, a igreja diz. Amém. Podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Esse versículo faz parte do capítulo 17, né? O qual o contexto fala de uma guerra contra os filisteus, né? Louvado seja Deus. A qual vai falar que os filisteus se ajuntaram com as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Danim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam um monte de um lado e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Glória a Jesus. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste de sua lança era como o eixo do tecelão. A ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Quando Saul se juntou aos homens nesse vale do Carvalho contra os filisteus, Saul não estava espiritualmente obedecendo a palavra do Senhor. Ele não estava debaixo da obediência do Senhor, louvado seja Deus. E o comportamento de Saul nesse episódio nos mostra que ele já operava fora da direção de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Diferente de Golias, do gigante Golias, a qual ele estava totalmente, louvado seja Deus, diferente da situação que Saul estava, tremendo, espantado, com medo, louvado seja Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Golias, aleluia, por sua vez, ele estava bem confiante. E ele tinha convicção que ele ia vencer o exército de Israel. Porque ele estava confiando, louvado seja Deus, no seu porte, no seu tamanho, no que ele estava vestindo, todo revestido de capacete, né, na sua cabeça, uma couraça muito grossa de escamas. Louvado seja Deus. E ele estava ali confiante e teve a certeza que iria vencer o exército de Israel. A Bíblia relata, louvado seja Deus, no versículo 17 e 16, está aí na Bíblia, louvado seja o santo nome de Jesus, que ele se achegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias, ou seja, a confiança desse homem era tão grande que ele ia vencer o exército de Israel, glória a Jesus, que ele afrontou por 40 dias o exército de Saul. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus.
Ele afrontava pela manhã e à tarde, como falou aqui o versículo. Ele chegou a clamar, como está escrito aqui, no versículo 8. Ele clamou às companhias de Israel e disse: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu que vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que venha até a mim. Se ele puder lutar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Quando Saul ouviu essas palavras, junto com os homens de Israel, eles se espantaram e ficaram com muito medo, aterrorizados. Louvado seja o santo nome do Senhor. Saul focou, louvado seja Deus, no tamanho do gigante. Aleluia. Saul focou no cenário a qual ele via à sua frente, um cenário de destruição, um cenário de derrota, de perdas. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Jesus. Quando na verdade Saul deveria não focar no problema. Glória a Jesus. Porque muitas das vezes nós focamos no problema que está à nossa frente. Glória a Jesus. Não temos visão espiritual. Glória a Jesus. E aí a gente fica com medo de enfrentar o problema, enfrentar o que aparece à nossa frente. Louvado seja Deus. Mas aqui o importante para nos falar aqui é que a raiz do problema de Saul, glória a Jesus, não era diante do gigante, não era apenas uma reação do tamanho físico do guerreiro filisteu, mas os sintomas de uma, louvado seja Deus, profunda crise espiritual e psicológica. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. A raiz do problema de Saul foi a perda da presença de Deus e da sua autoridade espiritual. Glória a Jesus. Mas por que Saul tinha perdido, louvado seja Deus, essa presença do Senhor? Por qual motivo? Foi decorrente, louvado seja Deus, de várias desobediências às ordenanças do Senhor Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E muitas das vezes nós morremos espiritualmente, porque muitas das vezes nós somos desobedientes, não escutamos os ensinamentos que o Senhor nos dá, glória a Deus, e a gente vai cometendo desobediência, vai se acostumando a desobedecer o Senhor. Louvado seja Deus, e quando nós vemos, nós estamos mortos espiritualmente. Glória a Jesus. Por falta de desobediência, louvado seja Deus. E uma das desobediências está em 1 Samuel 10:8. Glória a Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor, que diz assim, em 1 Samuel 10:8. Samuel chega e diz assim: tu, porém, descerás antes de mim a Gilgal. Depois eu descerei a ti, para sacrificar o holocausto e para obedecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Glória a Jesus. Mas o interessante, louvado seja Deus, que em 1 Samuel 13:8 vai falar que Samuel esperou Saul 7 dias até que o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Glória a Jesus. E o que foi que Saul fez? Aleluia. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Louvado seja Deus. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul:
Porquanto via que o povo se espalhara de junto de mim, e tu não vinhas nos dias atrasados, e os filisteus já tinham ajuntado em Miquimás. E eu disse: agora descerão os filisteus contra mim em Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. Assim, constrangido, ofereci holocausto. Glória a Jesus. Então Samuel fala para Saul: procedeste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Mais uma desobediência de Saul, louvado seja Deus, porque Samuel era quem iria sacrificar, fazer o sacrifício. Saul assumiu a função do sacerdote, glória a Jesus, que pela lei de Deus ele teria violado. Aleluia, glória a Jesus. Glória. Louvado seja o santo nome do Senhor. E outra desobediência de Saul foi em Samuel 15, 23. Está lendo, glória a Jesus, 15, 23. 1 Samuel. Glória a Jesus. Ele diz assim, capítulo 15, versículo 2. Deus dá uma ordem: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver. Não lhes perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até ao peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até o jumento. Então, Deus dá uma ordem a Saul para ele ir e destruir toda a cidade de Amaleque. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Jesus. Mas sabe o que foi que Saul fez? Eita glória! Saul feriu os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sul, que está de fronte do Egito, está no versículo 7. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag e também o melhor das ovelhas, das vacas, dos camelos, dos jumentos, dos cordeiros e do melhor que havia. Não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Louvado seja Deus. Mais uma desobediência, louvado seja Deus, de Saul contra o Senhor. Louvado seja Deus, porque ele deveria ter matado o rei agora, que tinha destruído tudo. Só que ele trouxe o rei, além de trazer o rei, ainda trouxe as coisas do reino de Amaleque, né? Da cidade de Amaleque. Glória a Jesus. E por cima ainda, quando veio a palavra do Senhor a Samuel, que envia Samuel ao encontro dele, ele chega e diz para Samuel que tinha: bendito seja tu, ó Senhor, cumprir a palavra do Senhor. Ou seja, além de Saul desobedecer ao Senhor, ele era mentiroso, porque ele mentiu. Cumprir a palavra do Senhor. Como é que ele cumpriu a palavra do Senhor? Que ele não matou, não destruiu tudo que o Senhor tinha ordenado ele fazer. Então ele era mentiroso, não obedecia ao Senhor. Louvado seja Deus, glória a Jesus, louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Então Saul, ele confiou no ritual do sacrifício como um amuleto de sorte, e não na obediência sincera a Deus, quando ele ofereceu o holocausto. Glória a Jesus. E a punição pela sua desobediência seria: o seu reino não seria subsistiria. O seu reino não subsistiria. Glória a Jesus. Pelo que ele fez, né? Pela desobediência. Louvado seja o santo nome do Senhor.
entendemos que quando Deus rejeita Saul, o Espírito do Senhor já não estava mais nele, não estava mais com ele. Porque Saul já não escutava e não obedecia mais. E é assim como muitos acontece hoje em dia. Quando o Espírito do Senhor não estava reinando em nossas vidas, a gente não obedece, a gente não quer escutar a palavra, a gente não obedece mais a direção, quer fazer do jeito que nós queremos fazer. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Jesus. Saul, depois dessa desobediência, ele passou a ser atormentado por espíritos de depressão, de angústia. E sem a unção divina, Saul perdeu a coragem sobrenatural que antes tinha perdido, né? Louvado seja Deus. Antes ele tinha essa coragem sobrenatural, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Então ele enfrentava as batalhas, as guerras e vencia. Só que agora ele estava amedrontado, estava com medo de perder seu trono, porque ele já não tinha mais a presença do Senhor, ele já não tinha mais a fé, louvado seja Deus, ele já tinha perdido a visão espiritual e estava com medo de perder tudo, o trono, tudo que ele tinha conquistado, louvado seja Deus. O perfil do rei Saul era de um governante paranoico, isolado, emocionalmente instável. Porque a verdadeira raiz do problema de Saul não estava no tamanho nem na afronta de Golias, mas no tamanho do seu vazio espiritual. Glória a Jesus. Ele estava vazio. Louvado seja o santo nome do Senhor. O medo foi o resultado da dependência de Deus. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Em Provérbios 3, 5, 6. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Em Provérbios 3, 5 e 6 vai dizer: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estibres no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Glória a Deus. Saul, ele estava confiando nele, confiando no seu exército, no seu poderio, mas ele perdeu total proteção do Senhor quando ele perdeu a presença do Senhor. Louvado seja Deus. Então, o que eu trago hoje para mim e para toda a igreja é a obediência. A obediência é algo muito profundo, vai além de cumprir regras, vai além de cumprir ordens, é algo que envolve temor, respeito, é algo que está plantado dentro de nós. Quando nós nos dispomos a obedecer, certamente há dentro de nós um coração quebrantado, disposto a fazer de boa vontade o que o Senhor nos ordena fazer. Aleluia. Então, quando nós temos a presença, quando nós obedecemos, louvado seja Deus, a gente obedece ao Senhor, né? Mesmo às vezes sem querer, louvado seja Deus, mas a gente tem que obedecer. Porque quando nós não obedecemos, o Senhor se entristece. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. E a gente nunca deve se acostumar em desobedecer ao Senhor. Porque tem aquele velho ditado que o costume é quem mata. Quando nós nos acostumamos com o pecado, com a desobediência, isso vai nos corrompendo por dentro, vai nos matando espiritualmente. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu só tenho que agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez na minha vida. Glória a Jesus. Como eu sempre falo, né, não tenho uma boa fala, não prego. Louvado seja Deus. Mas estou aqui para obedecer ao Senhor, né? Fui convocada pela missionária Valtíria para estar aqui. Louvado seja Deus. Eu só tenho que agradecer por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Louvado seja Deus. E que a igreja venha obedecer ao Senhor, a sua palavra, os seus ensinamentos. Que através da obediência, que Ele venha nos fortalecer. Que Ele venha estar conosco a todo momento da nossa vida. Porque sem obediência, como é que nós vamos ter algo de Deus se nós não formos obedientes a Ele? Louvado seja Deus, né?
Então não adianta estar orando, estar pedindo, estar fazendo campanha se você não obedece. Primeiramente obedecer ao Pai, louvado seja Deus. E as outras coisas nos serão acrescentadas, amém? Só tenho a agradecer a tudo, agradeço ao pastor Elisângela, a missionária Valvira por confiar. E até aqui que o Senhor me confirmou, louvado seja Deus.